Boa noite, gente. Eu sei que vocês estão extremamente cansados, com frio, com fome, com vontade de ir no banheiro, e coube a mim a árdua tarefa de fechar aqui o evento. Prometo que serão 20 minutos. Eu vou fazer esse compromisso com vocês, porque eu vim de Brasília também, não posso ir embora sem falar nada, né, gente? Mas, ó, calma aí que ainda não deu início, não, porque eu estou, primeiro, né, montando minha estratégia aqui para eu sobreviver a essa palestra. Mas eu não posso reclamar, porque eu falei para o Alexandre, como eu estou ajudando ele aqui na... Né, a gente é do Blitz Digital, como eu estou ajudando o Alexandre aqui na preparação do evento, o evento é mais importante do que eu. Então eu falei, Alexandre, me deixa para o final, porque se alguém faltar eu cubro, se acontecer alguma coisa a gente tem uma margem de manobra. Então não tenho direito nem de reclamar. Mas vamos lá, gente, ó, calma, eu vou botar meu cronômetro, hein? Dei aula em cursinho, isso deve valer alguma coisa. Pronto. Vamos lá, eu vou falar sobre o ciclo completo de polícia. Eu tive a sorte que Sua Excelência do Juiz Roth já deu um spoiler da minha palestra, né? Já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. Existem cinco colunas hoje que eu digo que são os problemas de segurança pública. O primeiro deles são as políticas de desencarceramento, que eu não preciso nem falar, né? Saidinha, esse tipo de coisa. O desarmamento da população civil, que a gente teve uma regressão disso e agora estamos indo em direção contrária com a nova restrição absurda na possibilidade de você adquirir o seu direito de autodefesa. As audiências de custódia, que para mim, olha, para quem está na rua, eu estou na rua lá em Brasília, eu trabalho num batalhão de periferia. Então, diariamente, a gente vê presos em flagrante sendo soltos, a gente vê policiais respondendo inquérito, em decorrência das audiências de custódia. Graças a Deus não tenho visto ninguém ser condenado. Mas o cara que é policial sabe o quanto é chato ter que, na folga, responder, pagar advogado por causa deste instituto. A lei de organização das polícias militares, eu não sei se vocês sabem, mas as polícias militares do Brasil não têm uma lei de organização básica. Então, às vezes, uma coisa que acontece na Polícia de São Paulo, não acontece na Polícia de Brasília, a carreira é de um jeito em cada estado, e esses quase 500 mil homens que trabalham diuturnamente nas ruas, não tem sequer uma estabilidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, para ser promovido tem que fazer concurso, não tem? Em Brasília é por antiguidade, na Bahia é diferente, no Rio Grande do Sul também. Mas não é isso sobre o que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre o quinto pilar, que eu acredito que é o ciclo completo de polícia, pode mandar ver. Olha lá, vamos lá. O que acontece? Hoje a gente tem a nossa intelectualidade e o nosso ambiente acadêmico dominado por aquilo que a gente chama de mentalidade revolucionária. O que é mentalidade revolucionária? O cara que tem uma mentalidade revolucionária, ele é o cara que ele acredita que ele mesmo ou o grupo dele podem transformar o universo inteiro, toda a sociedade, porque ele tem na cabeça dele a ideia de como o mundo deve funcionar. Então ele quer mudar tudo, ele quer destruir tudo para que das cinzas a fênix se erga e vai vir uma sociedade perfeita. Já ouviram alguma coisa assim, não é? O resultado disso é que as políticas públicas que são construídas a partir das coisas que essas pessoas aprendem nas universidades e no ambiente intelectual, porque, afinal de contas, o prefeito de São Paulo, o próximo prefeito de São Paulo, hoje eu não sei quem é, mas o próximo aí deve ser, está entre o Boulos e outro aí, né, que eu não sei, E onde que ele aprendeu tudo? Esses caras aprenderam essas coisas que eles propagam hoje? Foi no ambiente acadêmico. E como a gente tem um ambiente acadêmico dominado pela mentalidade revolucionária, o que acontece é que quando se trata de política de segurança pública, isso se reflete. Então, sempre que a gente tem alguma solução sobre o sistema policial, sobre a correção do sistema policial, vai ser sempre uma solução de destruição. Extinção das polícias, absorção de uma polícia pela outra, acabar com as tradições, acabar com as legislações, é sempre nesse sentido, porque essas pessoas que estão tomando as decisões estão contaminadas ideologicamente. Então, qual que é a justificativa sobre esse tema aí? Pode mandar, Bu. Os problemas de segurança pública, é claro que eles não podem ser resumidos em apenas um fator. Então, muita gente fala de ciclo completo de polícia como se fosse uma panaceia que vai resolver todos os problemas de segurança. É claro que não vai, mas por isso que eu já comecei falando de 5 coisas que eu acho
fundamentais sobre segurança pública que precisam ser trabalhadas e que muitas vezes ninguém fala sobre isso. Vocês já viram alguém falando sobre isso? Não fala, porque as pessoas não entendem como funciona. Pô, agora eu fui meio arrogante, né? Mas como eu estou trabalhando nisso há 25 anos, eu acho que eu tenho alguma autoridade para falar sobre isso. E o sistema dicotômico, que é a jabuticaba brasileira. Isso que a gente vê aqui no Brasil só existe aqui. Atualmente só existe no Brasil. É uma jabuticaba. Mas, em vez de ser gostosinho, docinho como a fruta, tem um sabor amargo e custa caro, não apenas para os policiais, mas também para as pessoas. Vamos ver aqui que eu prometi que ia ser 20 minutos, eu cumpro minhas promessas. Ó, 5 minutos só. E o que acontece? Mas é um tema que suscita muitas paixões. E eu falei para o Alexandre, olha, eu vou trazer esse tema, mas vou tentar trazer de uma forma leve. Por quê? Em decorrência dessa discussão, o que acontece é que existe uma defesa muito institucional. Manda ver aí. O que é o ciclo incompleto? Vamos lá. O que é o ciclo incompleto? É o que a gente vê no Brasil. Existem duas forças policiais, claro que a gente tem mais, né, mas quando a gente fala em segurança pública, geralmente a gente pensa em polícia civil, polícia militar, que é quem está no combate direto, mas você tem as guardas municipais, polícia rodoviária federal, polícia federal. Polícia federal é a única polícia de ciclo completo no Brasil. Ou seja, nós temos ciclo completo no Brasil. Polícia federal faz. Mas, de forma geral, você está lá na sua casa, vai ligar para o 190, vai vir um policial, pois não, o que aconteceu? Ah, seu policial, me roubaram. Já saiu da casa? Já. Então o senhor agora vai na delegacia. Não é assim? E o que acontece com você? Você fica mordido, porque o policial foi na sua casa. Você fala, vai me atender. Quando ele vai te atender, ele fala, agora o senhor pega o seu carro e vai na delegacia. Mas roubaram meu carro, não posso fazer nada. Já tiveram esse diálogo? Não é frustrante? Bem-vindos ao mundo do ciclo incompleto de polícia, onde o policial vai na sua casa e ele não pode resolver o seu problema. Porque ele não tem autonomia funcional para isso. Ele não tem as ferramentas institucionais e legais para dar o atendimento que você precisa. Então, a recomendação que eu lá, como oficial, dou para ele é, você precisa orientar o cidadão a procurar a delegacia de polícia. Manda ver aí. De onde vem a origem? Por que esse negócio nasceu? Não é toda vez que fala de polícia, que alguma coisa está errada em segurança pública, aparece um iluminado, cheio de sabedoria, oriunda das mais profundas latrinas da mente imunda, e diz, é culpa da ditadura. Não é assim? Ah, a polícia é assim porque é culpa da ditadura. Ah, só existe polícia... Antigamente eles falavam isso, só tem polícia militar no Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês que nunca foi assim, nem é. Mas isso vem do que a gente chama de o sistema contencioso administrativo, que é o sistema francês, onde você tinha lá os tribunais judiciários e os tribunais administrativos. E os dois eram independentes, estanques, mas eles davam decisões que tinham força que não podiam ser, depois que a coisa era... que se tornavam coisa julgada, tanto o tribunal administrativo quanto o judiciário. E como a organização, a burocracia francesa acabou influenciando muitos estados, nações europeus, acabou influenciando Portugal, que adotou esse sistema, e quando colonizou o Brasil, trouxe para cá. Por isso que a gente tem essa dicotomia. A origem é aí, mas veja bem, passa aí, Bu, por favor. Mais um. Deixa que eu já... Apesar desse sistema ser de origem europeia, mesmo hoje nos países europeus que foram profundamente influenciados pelo sistema francês, isso não existe mais, até na própria França. Na França você tem duas polícias também, você tem a Gendarmerie, que é uma polícia militar, que tem não só apenas as questões de segurança pública, mas também tem funções de defesa. E a Polícia Nacional, que é uma polícia que trabalha nos grandes centros. E as duas fazem ciclo completo. Portugal é a mesma coisa, Bélgica você também tem essa influência, não é assim, Alemanha, e segue relação. Estou cumprindo meu cronograma. Até babei aqui. Apenas 3 países no mundo adotaram esse sistema por muito tempo. O primeiro foi Guiné-Bissau, o segundo foi Cabo Verde, e a terceira potência mundial a adotar esse sistema foi o Brasil. Só potência adota esse sistema.
Mas como Guiné-Bissau e Cabo Verde estão num processo de evolução, eles já não adotam mais, e hoje apenas o Brasil tem essa jabuticaba maravilhosa, que é o ciclo incompleto de polícia. É bom, né? É bom ser brasileiro, porque a gente se sente único. Nós somos especiais. Pode ir, Bu. Quais são as barreiras para a implantação? Porque, se isso é tão ruim, por que não muda? A primeira barreira é talvez a mais difícil, que é a previsão constitucional. Se você abrir lá a nossa Constituição Federal, vai no artigo 144 da Constituição Cidadã, e vai estar lá previsto o que faz a Polícia Militar e a Polícia Civil. Vai dizer que a Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo, preventivo, ou seja, é o cara fardado de viatura na rua que atende você, e o pessoal da Polícia Civil é responsável pela investigação, né, pelo que a gente chama de repressão ao crime, a investigação do crime após aquele primeiro atendimento. E qual o segundo aí? Opa, foi duas, calma aí. Opa, eu acho que errou. Ah, não está aí, não tem problema, eu sei de cabeça. A segunda são oh, meu Deus, agora vai fugir a palavra, só porque eu falei que sabia de cabeça. Estava aqui, eu juro. Mas, travou. A segunda causa, é porque fugiu a palavrinha, gente, mas são as causas da defesa de classe. É porque não era essa palavra que eu queria. Hoje, no Brasil, o principal pessoal que trabalha com o ciclo completo são fundamentalmente, e aí eu quero meu trabalho é até convencer meus amigos delegados de que isso não vai ser ruim para eles. Mas os delegados de polícia acreditam que o ciclo completo de polícia, por trazer as atribuições de investigação à polícia militar e às outras polícias, vai trazer uma invasão de competência e uma perda de autonomia ou de domínio daquele campo, né? Porque abriria investigação para outras corporações. Eu já vejo isso completamente diferente. Quando a gente vai falar de TCO, deixa eu ver se vai dar tempo, ainda tem 8 minutos, a gente vai ver que quando a Polícia Militar começa a atender, principalmente, né, pela natureza da nossa função, que a Polícia Militar é a polícia de atender ali o crime do dia a dia. É o furto de bicicleta, o roubo, o assalto, som alto, Maria da Penha, que é a violência contra a mulher, né? É o nosso dia a dia, por isso que a gente está ali na rua. E os crimes de menor potencial ofensivo, eles representam 90% dos atendimentos da polícia. Então, imagina eu tirando 90% dessas questões que seriam jogadas na delegacia e liberando o efetivo das polícias civis para a investigação dos crimes mais complexos. Por exemplo, vocês conseguem ver a Polícia Militar investigando, sei lá, crimes tributários? Sempre vai ser uma competência, né, do pessoal mais especializado em investigação. Mas imagina você não poder fazer um flagrante delito. Você pega o cara ali roubando, assaltando, você tem que levar para a delegacia, às vezes a 30, 40 quilômetros, lá em Brasília. Lá longe é 30, 40 quilômetros, mas aqui em São Paulo é 200 quilômetros. Vai para ver, senão eu já estou passando. E muito desse caos que a gente vive na segurança, que a gente vem lá dos homicídios, que já diminuíram, né, os homicídios diminuíram ano passado, porque em 2017 nós chegamos a 60 mil. Aí nós diminuímos, tivemos uma queda de 20%, chegamos a 47 mil. Ainda é absurdo. Mas o caos da segurança não passa só por aí. Vitimização policial. O Brasil é o país onde mais morrem policiais. Ah, mas a maioria morre na folga, mas eles morrem em razão do serviço. Eles não morrem no assalto, eles são executados. O pessoal aqui de São Paulo sofre muito com isso. O PCC chegou a dar uma determinação que os policiais fossem mortos de folga para que eles não tivessem direito às honras militares. Esse é o nível da perversidade que o crime organizado tem. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, onde em 2014 teve um aumento de 89% do número de policiais mortos, foram vitimizados 54 policiais. 89, perdão. Não, agora eu vou conferir. É porque número a gente tem que conferir, né, para não dizer besteira.
51 policiais, não foi 54, não, 51 policiais. E olha que os Estados Unidos têm 20 mil organizações policiais, departamentos de polícia, uma população quase o dobro da brasileira e 1 milhão de profissionais de segurança pública, de policiais. O Brasil, ano passado, teve 173 policiais mortos. No ano de 2019, foram 194. No Reino Unido, nos últimos 100 anos, se eu não me engano, eu não trouxe esse número aí mas eu sempre gosto de citar ele, eles tiveram 100 policiais mortos. Um por ano. Às vezes nem isso. Olhe como é extrema essa situação que a gente vive no Brasil. Todo mundo gosta de falar, a polícia faz genocídio. Eu gosto de dizer que a polícia sofre genocídio no Brasil. A polícia aqui, os policiais são mortos. Mas vamos para frente, que esse não é o assunto do tema hoje aí. Vai lá, Bu. Ausência de delegacias. Um estudo que eu tirei até de uma revista bem familiarizada, aquele pensamento revolucionário lá que a gente falou, que é a revista Piauí, diz que 1 em cada 4 municípios brasileiros não possui uma delegacia. Se forem delegacias especializadas, como, por exemplo, delegacias de proteção da mulher, as DEANs, 97% dos municípios não tem esse tipo de delegacia. Imagine a gente, em todas as ocorrências, ter que fazer o atendimento e levar vítima, agressor, testemunhas para a delegacia. A viatura tem que sair do local de serviço, ela tem que ir até a delegacia, que muitas vezes é longe. Quando a gente chega na delegacia, quem já esteve na delegacia sabe que não é rápido, você vai ficar ali 2, 3, às vezes 4, às vezes 10 horas, se for um flagrante. E essas 10 horas que a viatura está lá, quem é que está patrulhando a rua? Ninguém. Ninguém. Manda ver. E uma coisa que eu acho, assim, que é o meu ponto principal de defesa, é a desproporção entre os efetivos. Então, veja só, a Polícia Militar aqui no estado de São Paulo tem mais de 80 mil homens. Não é isso? Enquanto a Polícia Civil tem 19 mil. Vamos imaginar que 10% desses 80 mil homens, uns 82 mil, 83 mil homens, estão nas ruas todos os dias trabalhando. 10%, tenho certeza que é mais. Mas vamos botar só 10% estão na rua patrulhando. Imaginemos que esses 8 mil, metade deles, todos os dias levem uma ocorrência para ser registrado na delegacia. Eu vou ter 4 mil ocorrências por dia. Mas eu só vou ter 19 mil homens, mas nem todos estão lá fazendo registro de ocorrência. Eu vou ter só o pessoal do plantão, que provavelmente vai ser 1/3. Ou vamos ser otimistas, metade, tenho 2 mil homens para registrar 4 mil ocorrências por dia. Existe alguma possibilidade desses crimes serem investigados? É culpa da Polícia Civil? Não, é uma enxurrada de ocorrências que as polícias militares levam todos os dias para a delegacia. Como é que esse negócio vai funcionar? Não vai. Manda aí. E o que é o ciclo completo de polícia? É um modelo consagrado e utilizado no mundo todo. O policial pega a ocorrência, o policial registra a ocorrência, o policial toma as primeiras medidas e passa dentro do departamento dele mesmo para o pessoal que é responsável pela investigação. Todos sob o mesmo comando, um passando informação para o outro, de forma a fazer com que aquele crime seja elucidado da forma mais rápida possível. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu sou lá o investigador, tenho alguma dúvida, eu chamo o policial que estava na rua, cara, chega aí, como é que foi aquela ocorrência que vocês se envolveram? Vocês acham que isso acontece hoje? Você acha que um policial civil, ele tem condições, não é porque ele é... Veja bem, eu não estou falando mal dos caras, eu entendo a realidade. Do mesmo jeito que eu não vou ter condição de ir lá perguntar para ele se aquele crime foi resolvido. Estou entendendo como esse negócio é um sistema esquizofrênico que a gente vive hoje. Mas vamos lá. Quais são os argumentos contra? O principal é que eles falam que é da investidura militar da polícia, como se isso fosse um defeito. Então acusam a polícia de ser muito bélica, muito violenta, que a gente tem um treinamento bélico de guerra, guerra contra o crime. Isso é uma balela que existe. Toda vez que se faz um treinamento da polícia, dentro das polícias militares, e olha que eu conheço algumas polícias militares no Brasil, os treinamentos são extremamente direcionados. Hoje existe uma preocupação extrema em dividir o que é atividade policial, do que é atividade de defesa. Aliás, hoje, na verdade, vou falar com um segredo, pouco treinamento de defesa é feito. Hoje, se você perguntar para um policial nosso aí de rua,
o que é infantaria, ele não tem ideia do que é isso, ele sabe de polícia. E a gente tem a formação militar muito mais por uma questão de organização e de mentalidade. E o que nos capacita? Outra seria a falta de preparo. Os policiais não estão preparados para esse tipo de atuação. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Dentro dos crimes militares, os oficiais de polícia já fazem todo esse processo. Eles fazem os inquéritos, eles fazem as prisões em flagrante. E, não sei se vocês sabem também, mas os oficiais são, inclusive, utilizados ou servem como juízes militares nas auditorias nos tribunais militares. Então, além de todo o processo do ciclo de polícia, a gente chega mais, a julgar os nossos próprios pares. Eu já fiz inquérito, eu já fui juiz militar, então eu estou falando da minha vivência. Então, essa é uma desculpa que não cola. Inclusive, quando eu vou falar de... Deixa eu ver se vai dar tempo. Porque vocês já entenderam minha mensagem. Não, já não deu tempo. Mas vou pedir mais 2 minutinhos. Mentira, hein? Acabou de acabar. 20 minutos. Mas eu fiz umas piadinhas no meio e dá um desconto, né? Vai lá, que agora eu fiquei chateado. Existe e outra coisa, é a impossibilidade prática do ciclo incompleto. Porque como é que eu vou fazer policiamento ostensivo sem nenhuma vez eu utilizar de técnicas de levantamento de informação, que aí não é investigação. Não é isso, cara? Não, o P2 não investiga, só levanta informação. Não deixa de ser uma atividade de polícia judiciária. Assim como os policiais civis, não tem como fazer todas as investigações deles sem, por exemplo, utilizar uma viatura caracterizada. Ou vocês nunca viram um policial civil com colete que diz Polícia Civil? Está fazendo policiamento ostensivo, está fazendo prevenção. Ou eles não têm times táticos que vão fazer incursão, que vão fazer ponto de bloqueio. São todas atividades que, em tese, seriam de exclusiva competência das polícias militares. Ou seja, na prática, já não existe o ciclo incompleto. Só que, como não existe uma legislação que comporte isso, isso causa sobreposições e acaba agravando essa guerra institucional, fazendo com que a gente atrase mais o processo. Mas manda aí, Bu. E aí, tem uma luz no fim do túnel, que é o que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência. O que é o termo circunstanciado de ocorrência? É uma espécie de boletim de ocorrência bombado, anabolizado, que ele já chega direto na autoridade judicial. Então, por exemplo, nas ocorrências de som alto, todas as ocorrências nos crimes com pena menor de 2 anos e multa. O jogo do bicho, a contravenção, o que mais? Posse de pequenas quantidades de droga. Lá em Brasília, na minha unidade, eu trabalho numa cidade que se chama Ceilândia, eu sou civil no 10º Batalhão. A nossa unidade já conseguiu fazer um acordo com o Ministério Público, com o Judiciário local, e hoje a gente faz a apreensão de pequenas porções de droga dos usuários, autua pela posse, pelo uso, ele assina lá o nosso termo circunstanciado e ele é levado diretamente à autoridade judicial. Sem que precise eu tirar minha viatura da rua, direcionar ela para uma delegacia, esperar 3, 4 ocorrências que já estão lá. A culpa não é da delegacia, às vezes tem uma fila lá de ocorrência. Aí o policial vai esperar 3, 4 horas para fazer o quê? Para registrar uma ocorrência de posse. O que normalmente o policial faria numa situação dessa? Ele iria para a delegacia? Não, ele ia pegar aquele cigarro de maconha, destruir, liberar o cara, dar uns conselhos, falar, não faça mais isso, meu jovem, isso é muito feio. Orientar de forma cidadã e republicana, e aquilo ia ficar por isso mesmo. Hoje não, a gente consegue formar um banco de dados com todos esses usuários, que eles vão acabar sendo encontrados em outras ocorrências. E mais, eu não sei se vocês sabem, lá na Ceilândia, que assim, eu não sei com que eu compararia aqui em São Paulo, mas seria uma periferia. Sei lá, eu já fui no Capão Redondo, é maior lá, o Capão é maior, mas é mais ou menos aquele esquema. A gente tinha um problema, toda a periferia tem esse problema, som alto. 45% dos nossos chamados via 190 era para som alto. Sabe o que acontecia? O policial ia lá e ficava, baixa o som, o cara baixa, sai a viatura, ele aumenta. Quando a gente começou a fazer os TCOs de som alto, o que acontecia? O cidadão fazia o TCO e aí ele era convidado à presença do juiz. Ele falava, eu não vou no juiz, rapaz, som alto, e não ia. Segunda ocorrência na casa dele, acontecia a mesma coisa, a gente fazia o TCO, ele assinava,
Alguns tempos depois, ele era chamado a comparecer diante da autoridade judicial e não ia. Na terceira vez que a gente ia lá no mesmo local, o que acontecia? Esse cidadão estava com um pedido de um mandado de prisão em aberto por desobediência, pelo som alto. Ou seja, uma coisa que não dava nada, que era o policial se sentia sempre enxugando gelo, acabou dando algum resultado e a gente teve uma queda significativa no número de chamados por esse tipo de ocorrência. Então a gente fala que lá em Brasília, e não só lá em Brasília, porque o Circo Completo se desenvolveu muito a partir de Santa Catarina. Santa Catarina tem um programa fantástico. Eles têm uma impressora digital, eles fazem tudo no tablet, no celular. O cara termina a ocorrência, aperta um botão, sai a ocorrência, o cara assina. É sensacional Santa Catarina, o Paraná também faz isso muito bem. Esperamos São Paulo nessa. São Paulo encabeçou essa discussão e na hora, não sei porquê, não conseguiu implementar aqui. Imagina, trânsito, você tem uma pequena batidinha, resolve no local. Todas essas coisas pequenas que você normalmente teria que ir para a delegacia, você resolve no local. Isso já está funcionando em muitas cidades brasileiras. Pelo menos 12 estados nossos já têm o termo circunstanciado de ocorrência sendo feito pelas polícias militares. O que faz com que você seja atendido na rua, na hora, e já resolve o seu problema. Vê mais aqui que eu coloquei, porque agora eu esqueci. Eu acho que é só isso mesmo. Então, o ciclo completo, ó, o TCO ele traz o ciclo completo nos crimes de pequeno potencial ofensivo. Ele traz conforto para a população, já que não precisa de fazer grandes deslocamentos. Vocês sabiam que a gente já tem história. Eu trabalhei no Conselho Geral dos Comandantes Gerais. O coronel Nunes, lá de Brasília, era o presidente do CNCG. E ele era um árduo defensor disso aqui. Eu estou terminando, eu já passei, né? Mas eu também estou cansado, gente. Eu juro que eu estou com fome. E ele era um árduo defensor do TCO, ele ajudou a espalhar isso pelo Brasil. A gente deve muito a ele nesse sentido aqui. E ele contava histórias de algumas guarnições que chegaram a ter que se deslocar 200, 300 quilômetros para registrar uma ocorrência, para registrar um flagrante, porque na região onde eles estavam não tinha delegacia de polícia. Então, conforto para a população, rapidez na resolução de ocorrência, você resolve no local. Você não precisa se deslocar, a viatura não vai sair da área, não vai parar de patrulhar, o que resulta em economia, porque você roda menos com a viatura, você gasta menos combustível, menos pneu, menos óleo, e um aumento no tempo de patrulhamento das viaturas ostensivas, que permanecem na rua enquanto fazem aquele atendimento. Então, acho que, não sei se deu para entender, porque eu acho que isso é um tema central na melhora do quadro geral da segurança pública no país. Espero que vocês tenham aí gostado. Agradeço imensamente por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Olha, falar para o auditório cheio é legal, mas eu ver vocês aqui até o final comigo, ali, ó, resistindo, foi muito bom. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Precisando, estou à disposição lá em Brasília. Se quiserem, me sigam lá no Instagram, Aguiar Polícia. Um grande abraço.